Bom dia, minha amiga, meu amigo e ouvinte da Rádio Vibe Mundial 95,7. Eu aqui, Paulo Bene, em mais uma edição da Madrugada Astral, sempre à quinta-feira, 6 horas da manhã. Já peço para você, avise todo mundo, toda quinta-feira a gente tem aqui, né, um bate-papo já marcado, 6 horas da manhã. Você pode me acompanhar aí de casa, no carro, na academia, pode ficar aí na cama acompanhando também, mas principalmente compartilhando toda essa mensagem positiva com as pessoas que você ama. Pode mandar para todo mundo, até para aquele inimigo que você tenha, pode mandar também o programa, vai servir também. E principalmente sempre fazendo um convite para você. Me siga nas redes sociais, todas elas, Instagram, TikTok, Facebook e aqui pelo YouTube também, Paulo Bene Astrologia, e também fazer sempre esse convite para você. Você gosta de astrologia, gosta de tarô? Venha fazer seu mapa astral, venha fazer aqui a tiragem do tarô, e principalmente nessa semana eu tive alguns clientes sobre um tipo de abordagem de mapa que não é tão comum, que é a astrologia kármica. Você gosta de outras vidas? Gostaria de saber, de repente, Paulo, quem eu fui na outra vida, com quem eu convivi, que em época? Venha fazer o seu mapa kármico. É um mapa muito bonito, tem tudo a ver também com o seu mapa natal, e aí vai ser um prazer poder te entregar todo esse documento, principalmente numa gravação que você pode continuar depois assistindo e tendo a minha assessoria também. Então me mande o WhatsApp, código 11993020468, 11993020468. No programa da semana passada, eu falei sobre o poder do sim e o poder do não, principalmente para que você faça melhores escolhas, tenha uma vida melhor, mais próspera, estabeleça limites, e o tema de hoje tem tudo a ver. Então, se você perdeu o programa da semana passada, vou deixar aqui no card, você acompanha depois, mas agora fica aqui comigo. Porque nós vamos falar o seguinte: o medo da felicidade. Sim, esse medo existe. Ah, não existe não, Paulo. Vamos ver? Fica junto comigo e aí vamos ver quem tá certo, se esse medo existe ou não. Principalmente porque, olha só, você já deixou de viver um momento ou algo bom, maior, só pelo medo de dar errado? Ah, Paulo, talvez sim, hein? Talvez eu já deixei aí de viver bons momentos só pelo medo de dar errado. Fiz uma projeção. Ah, já que vai dar errado, eu não vou viver não. Ou então, quando tudo começa a dar uma melhorada na sua vida, as coisas vão se ajeitando ou se azeitando, como a gente costuma ouvir, né? Costuma dizer. E aí você, do nada, você espera que algo ruim aconteça. Aquela coisa que algumas pessoas têm, nada tão bom que não possa dar errado. Eu já ouvi esse tipo de fala. Ou também, você se permite ser feliz, principalmente achando que não merece? Como é que você pensa sobre isso? Fica comigo aqui ligadinha nesses 25 minutinhos, porque justamente nós vamos conversar sobre esse medo de ser feliz, o medo da felicidade, pois sim, ele pode existir em maior ou menor grau, seja na sua vida, na vida das pessoas que você partilha, na vida das pessoas que você encontra, então isso vai ser importante também. Às vezes, né, não é a tristeza que nos impede de avançar, é o medo de ser feliz e perder tudo logo posteriormente. Isso é importante a gente pensar, porque quando a gente fala em tristeza, eu não estou falando apenas nos momentos tristes, mas nas situações que nos levam à tristeza, sejam situações do cotidiano, situações internas da nossa mente, principalmente, das conexões bioquímicas que podem te levar, sim, a momentos de tristeza. Sabia disso? Pode sim. E aí nada melhor do que um bom médico, né? Um bom tratamento para que isso se renove, se restabeleça. Mas diante de todas essas condições, é o medo de ser feliz e perder tudo depois que muitas vezes pode te levar a esse tipo de condição. Então tenha cuidado com isso, porque, por exemplo, apresentar a ideia de que a felicidade, de repente, né, você percebe que ela pode te gerar medo, a felicidade, pode te gerar culpa, ou de repente você se auto-sabotar. E é muito comum. Às vezes, sejam nos atendimentos de astrologia, tarô e hipnose que eu faço durante a semana, no bate-papo com as pessoas, eu percebo nisso, né? Algumas agem por medo.
Ah, Paulo, eu não fiz aquilo, aquilo ia me deixar feliz, mas eu não fiz porque eu tenho medo. Ah, eu não disse o sim para aquele momento de felicidade, porque, sabe, de repente eu vou ser mais feliz que outra pessoa. O sentimento da culpa. Ou até uma autossabotagem. As coisas começam a dar certo, começam a melhorar e a pessoa vai lá, ela mesma, pumba, para com aquele tipo de processo, com aquele tipo de ciclo. Então tenha cuidado, porque você pode estar fazendo isso, eu já fiz, ou alguém que você conhece pode estar fazendo esse tipo de condição. Outra coisa, o medo que acontece conosco pode ser um medo instalado, um medo antigo, um medo que veio por meio das nossas educações primeiras. E tudo isso, o olhar filosófico tem uma condição da gente estabelecer algumas ferramentas para não só eliminar o medo, mas colocar o medo no lugar que ele é devido, que se pertence realmente. Porque muitas vezes você não precisa tirar o medo. O medo nos preserva, o medo nos protege, o medo nos dá as condições para que a gente não faça determinadas besteiras, mas a gente precisa colocar ele no lugar dele. E principalmente, reconhecer a sua vida, reconhecer a sua felicidade sem um julgamento muito pesado, muito tenso, muito denso das situações que você tem feito ao longo da vida. E, de novo, né, eu sempre gosto de trazer aqui alguns ensinamentos filosóficos que nos ajudam a entender como essas condições podem melhorar a nossa vida. Porque, de novo, a gente vive numa sociedade com tecnologias, altamente envolvida num ciclo muito grande, muito rápido, mas a gente precisa recorrer a alguns conhecimentos que ficaram para trás, que nos ajudam a fundamentar as nossas escolhas. E um dos pensamentos que eu trago de Epicuro é o seguinte: a felicidade é a simplicidade e ausência daquelas perturbações. Todos nós já vimos aquela imagem do lago que é fininho, pleno, né? Não tem onda. Aquilo, para alguns, passa uma imagem até de uma certa impaciência, porque aquele ambiente está altamente calmo, sem perturbações, não é? E a gente está num mundo muito perturbado, muito cíclico, muito rápido, e justamente o medo da felicidade nasce desse excesso ou de perturbação ou de expectativa. Pode ver, tem pessoas, desejo que não seja você, mas tem pessoas que precisam de estímulos a todo momento. A todo momento ela precisa ser altamente estimulada. O nosso corpo nem aguenta tanto estímulo. A nossa mente não aguenta tamanhos estímulos. Pode ver, por exemplo, eu também já trouxe esse tipo de condição aqui de exemplo. Você vai para a praia hoje, né? A menos dessas cidades que são as mais conhecidas, você não ouve mais o barulho do mar. Você não consegue mais. Antes, para você ouvir o barulho do mar, você tem que ir para uma praia quase que deserta, longe, secreta, né? Aquela que a gente vê nos vídeos. Descobri aqui uma praia secreta. Por quê? Para ouvir o mar. Hoje você ouve pessoas gritando, conversando, caixas de som espalhadas pela praia inteira, cada um numa sintonia, um em rock, outro em sertanejo, outro no axé, o outro sei lá qual frequência. Ou seja, você não consegue mais silenciar para ouvir o mar. Então é importante a gente ter essa não perturbação também. É importante a gente se conectar com uma imagem de calma e simplicidade para enxergar a felicidade, porque senão esses estímulos também vão nos conectando ao nosso modo primário, ao nosso modo animal, na nossa ancestralidade, onde sempre quando um estímulo acontecia era sinal de perigo. A todo estímulo o animal era estimulado a correr, né? Fugir do perigo. E os momentos de calma, ele adormecia. Então, diante de tanto estímulo, a gente está sempre parecendo estar naquela situação de perigo, de risco, de que algo vai acontecer e eu preciso me proteger, eu preciso reagir a todo momento. Não precisa, não é? Outro ensinamento importante, que está, como eu digo aqui, sempre está na moda hoje em dia, do estoicismo, que é o seguinte: nós sofremos mais por aquilo que nós imaginamos perder do que pelo que realmente perdemos. Pode perceber. Eu acho que eu estou perdendo aquela coisa, eu estou perdendo aquela pessoa. Às vezes é só um achismo,
É só um tipo de sentimento que não aconteceu ainda. Uma projeção de futuro ao qual não aconteceu e não acontecerá. E você fica sofrendo. Ao invés de reservar a energia, guardar a sua energia própria quando realmente perder, quando realmente acontecer. Então a gente fica naquela expectativa, sempre se protegendo, sempre reagindo às perturbações que nem aconteceram. Outro ensinamento importante filosófico de Platão é o seguinte: o hábito da dor pode aprisionar o que nós chamamos de alma. E aí a gente retoma que as situações conhecidas, mesmo que a gente acabe sofrendo, parece mais seguro. Então, por exemplo, o hábito da dor, e tem gente que é habituada à dor, pode perceber. Não estou dizendo só dor física, dores emocionais, dores espirituais. Às vezes também eu atendo pessoas que já saem, né, relatando dores das mais diversas. Eu digo assim, vamos elencar essas dores? Vamos estabelecer aqui, eu vou escrevendo para você, vamos lá. Essa dor. Você pode me dar um valor de 0 a 10 quanto essa dor dói? Essa dor espiritual, essa dor física, essa dor moral, essa dor de alma. Muitas vezes, quando eu coloco a pessoa a pensar nas suas dores, ela acaba valorando, dando valores baixos. Acaba dando valor quase que nenhum. Na verdade, é o grande estímulo das dores que ela se acostumou a viver. Então isso é muito perigoso. A gente acaba se acostumando em situações de dores. Eu desejo que você não faça isso, não tenha pessoas próximas a você a isso. Inclusive, eu estava assistindo a um vídeo há pouco tempo, onde uma pessoa relatava, né, uma pessoa da família, numa grande condição de dor, né, no caso de uma depressão, né, que é a grande, vamos dizer, dor do século aí. Não é fácil uma pessoa com depressão e a gente nem pode banalizar esse tipo de situação. Porém, tão pior a dor que a pessoa sente são as pessoas do entorno que acabam sofrendo também. Porém, a melhor condição para você ajudar uma pessoa nessa situação e nessa condição é aprendendo, estudando, entendendo, compreendendo, tendo empatia e não banalizando. Mas a gente tem que tomar cuidado, né, para não entrar na sintonia dessa dor e acabar se acostumando com esse tipo de condição. Uma coisa que eu peço para que você pense antes das previsões astrológicas que eu estou trazendo agora para o final de semana, hein? Por que nós temos medo da felicidade? Paulo, me conta aí, por que a gente tem medo de ser feliz? Por que nós temos medo da felicidade? A felicidade, ela implica numa palavra muito simples, muito direta, que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Mudança. Felicidade implica em mudança. E toda mudança assusta. Assusta porque traz o novo. Assusta porque faz com que a gente saia da nossa zona de conforto. Por isso que ser feliz também dá trabalho. Dá trabalho. A gente espera que a felicidade passe como uma onda e nos leve, né? Nos carregue, né? Como na carruagem lá da Cinderela. Não vai acontecer. A felicidade, ela depende de você ser o agente da mudança. Só que para mudar, a gente tem que sair da zona de conforto. Ser feliz também exige responsabilidade, principalmente para que a gente mantenha escolhas que a gente fez, limites que a gente estabeleceu, como eu trouxe no programa passado, sim ou não, e coerência. Eu preciso ter coerência com as coisas que eu estou dizendo para que eu estabeleça a minha felicidade dentro dessa responsabilidade. E muitas pessoas acabam também aliando que felicidade pode ter com perdas futuras. Para eu ser feliz, isso aqui, essa condição que eu estou vai acabar. Não necessariamente, mas você precisa, de repente, deixar para trás algumas coisas para estabelecer melhores momentos de felicidade para a sua vida. Vamos lá então para as previsões astrológicas deste final de semana, dias 7 e 8 de fevereiro, começando aí pelo signo de Áries, arianas e arianos. Momento de transformação, principalmente com apoio de grupos. Vamos estabelecer aí amizades, ficar atento, mandar um WhatsApp para um amigo, uma amiga, fazer projetos coletivos, né, com pessoas amigas que tenham sintonia com aquilo que você pensa, acredita, para que isso estabeleça melhores momentos
momentos de renovação. Taurinas e taurinos, você gosta de redes sociais? Rede social é importante, né? Eu até já falo aqui, me siga aqui, @PauloBene Astrologia. Mas as redes sociais, além de trazer talvez algum conteúdo para você, são importantes para sua carreira, relacionamento. Tem redes sociais próprias até para isso, né? Que trazem quase como um elemento de... Hoje não se tem mais a questão do currículo em papel, né? Poucos são os trabalhos ou carreiras que trazem o currículo em papel como um meio de conexão. Hoje tem redes sociais próprias para esse tipo de condição. Como é que está a sua? Principalmente para que passe melhores momentos de estabilidade, parcerias nesse momento de carreira e trabalho. Agora, você já saiu do mercado de trabalho? Então, de repente, você pode pensar aí nas novas vocações que você pode descobrir, melhores condições para você dedicar a sua vida para aquilo que você acredita. Geminianas e geminianos, momento de expansão, de propósito, de visibilidade, seja no trabalho, na vida pessoal, na vida conjugal, familiar. Então faz o seguinte, aproveita o final de semana para descansar também, mas para se dedicar a quais situações de propósito você quer ver realizado. Estamos aí agora, já em fevereiro, então é importante, começo de ano ainda, né? O ano novo astrológico ainda nem chegou, em março, então você pode ainda estabelecer melhores propósitos, principalmente visando a sua visibilidade. Cancerianas e cancerianos, vocês podem estar sentindo maior intensidade emocional? Então faz o seguinte, busque ajuda espiritual, né? Aqui na Rádio Vibe Mundial tem diversos comunicadores que vão te ajudar. No YouTube tem mantras, tem N condições aí que você pode estabelecer melhor esse sentido de alma, de espírito, principalmente para passar melhor por esse momento de transformação que está acontecendo contigo. Não se deixe abater por essas condições, mas principalmente seja o agente de mudança, como eu disse aqui, para que a felicidade te alcance. Leoninas e leoninos, vamos cuidar da base emocional, principalmente das coisas mais profundas. Às vezes a gente não quer cutucar aquela ferida profunda, aquele momento mais profundo, mas é importante. Então, isso vai acontecer principalmente nos seus relacionamentos, naquilo que você firmou de compromisso com as pessoas, e aí você vai ter melhor confiança para agir sobre essa base emocional mais profunda. Então, cuide disso. Virginianas e virginianos, momento de diálogo, tá bom? Importante estabelecer diálogo na rotina da sua vida ou no trabalho, com as pessoas que você convive, principalmente aprendendo com todo mundo. Cada pessoa pode te ensinar um pouquinho, você pode também ensinar, mas procure aprender com todas as pessoas. Então, diálogos abertos, sem preconceito, sem julgamento, principalmente para que você entenda como isso está acontecendo dentro da sua rotina. Librianas e librianos, cuide do seu alto valor, mas principalmente pensando no seguinte: você pode aumentar a sua produtividade de vida. Não falo só do trabalho, sendo uma pessoa melhor, né? Gerando melhores valores morais para você, porque isso vai trazer equilíbrio, prazer e principalmente você pensando diferente no seu futuro, nos seus projetos de longo prazo, naquilo que você quer se ver realizando aí no futuro, tá bom? Então vamos ficar atento com isso. Escorpianas e escorpianos, momento de se voltar para suas raízes com maior segurança, mas estabelecendo a sua identidade. A gente recebe as nossas raízes da nossa família, né? Primeira, nos mais diversos desenhos familiares. Nem estou dizendo que são perfeitos ou imperfeitos, mas é importante você retomar o que você aprendeu lá na sua família. Então, volte para aquelas raízes e traga de novo essas raízes para o momento atual, porque isso vai te trazer principalmente melhor controle emocional e melhor encontro com a sua identidade no momento atual. Sagitarianas e sagitarianos, momento de vínculos familiares, principalmente movimentando a sua família para aquilo que você deseja ver realizado com eles. Então, diálogo, criatividade, bons momentos, aproveita para sair, passear com eles. Agora, de repente você mora sozinho, mora, né, de maneira individual, então estabeleça um recolhimento com você, mas não um recolhimento de introspecção, de reconhecimento da sua identidade. Então, aproveita para se reconhecer, para entender melhor você mesma, que isso vai trazer melhores condições também. Capricornianas e capricornianos, é momento de planejamento. E quando eu falo planejamento, não é só o planejamento seja de finanças, de trabalho, de vida.
como um todo. Aproveite ainda essas condições agora de datas, né, que é importante você estabelecer seus propósitos, principalmente com relação a planejamento, e faz lá, né, planejamento de longo, médio, curto prazo, porque isso vai te ajudar a ter clareza melhor das condições dos objetivos que você quer ver realizado em 2026. Aquarianas e aquarianos, momento de iniciativa, de cultivo dos seus valores pessoais e de autonomia. Procure estabelecer a sua autonomia. É importante isso para aquariano e para aquariano, mesmo para aqueles que fazem a coisa de maneira mais coletiva. Mas tenha autonomia, seja da sua vida ou dos seus ideais. Piscianas e piscianos, momento de expansão interior e principalmente de sensibilidade. Pratique a sensibilidade. Para pisciana, para o pisciano, isso é bom, mas é importante que você entenda, compreenda a sua sensibilidade, tanto de maneira emocional, espiritual e também de maneira racional. Essas foram as previsões para o final de semana, dia 7 e 8 de fevereiro. E como eu estou trazendo aqui, provando para você que o medo da felicidade existe, não é? E que isso pode estar presente na sua vida, na minha vida, na vida das pessoas que circundam o nosso dia a dia, a gente tem que tomar cuidado com algumas armadilhas. Por exemplo, a gente muitas vezes confunde euforia com felicidade. Momentos eufóricos são bons? Claro que são. É importante, é gostoso passar pela euforia, né? Principalmente quando a gente está, por exemplo, a gente vai passar agora pelos momentos de Copa do Mundo, momentos eufóricos, né? Ou se você tem um momento eufórico na sua vida, mas nem sempre é de felicidade. Pode ser um momento curto, efêmero, cuidado. Outra coisa, a gente pode confundir sofrimento com profundidade. Situações profundas nos trazem aprendizados, mas não necessariamente nos levam ao sofrimento. Aprenda a separar. E principalmente, viver bem pode ser, às vezes, aliada à falta de mérito ou até espiritual ou moral. Por que eu estou dizendo isso? Infelizmente, ou porque a pessoa aprendeu na família dela, né, por meio de ensinamentos morais, que ser feliz não é importante, que os outros têm que ser felizes e você não, ou até algumas religiosidades pregam, não uma situação de humildade, mas uma situação de abnegação, do tipo, não, você não pode ser feliz, o outro tem que ser feliz. Cuidado com isso. Primeiro você ser feliz. Você sendo feliz, você leva o outro à felicidade, você leva o seu entorno à felicidade. Então, muito cuidado quando você abnega de uma felicidade, seja por meio de uma espiritualidade, religiosidade ou pela sua moral. Isso tem que tomar muito cuidado. A felicidade é necessária para todos, como uma natureza, não só humana, mas animal. A natureza em si, como eu estou falando, ela é feliz, porque ela completa o seu ciclo, né? Desde o nascer, o crescer, se desenvolver e morrer. É um ciclo de felicidade. E a gente precisa ter esse ciclo também, né? Importante na nossa vida. E como a gente pode aplicar isso praticamente na vida, Paulo? Primeiro, diferenciando essa questão da euforia e da alegria, né? Da felicidade. Felicidade não é excesso de coisas, é uma estabilidade interior. Segundo, pare de ficar negociando com as situações de medo. O medo, sempre quando você tiver medo, sempre vai pedir garantias morais, pessoais, daquilo que você pode oferecer para a vida. Então, cuidado, porque o medo te torna refém. Outra coisa, permita-se pequenos momentos felizes, pequenos agrados. Não deixe apenas para os grandes momentos. Os pequenos agrados são importantes. É um hábito que você pode ter. Agora, claro, não fique presa apenas às pequenas alegrias, não é? Tem um balanço entre pequenos momentos de alegrias e grandes momentos também. Se questione sempre nos pensamentos de automáticos ou de automatismo, principalmente quando a gente vem aquele pensamento intrusivo, isso vai dar errado. Estou sentindo que isso vai dar errado. Se por acaso você é profeta de alguma coisa, né? Se você é profeta disso, me dá 6 números da Mega Sena, porque isso vai ser mais importante. Cuidado com esse tipo de hábito, é muito comum. A gente se nega a ser feliz, a atingir uma felicidade, porque acha que vai dar errado. E por último, não menos importante, a felicidade não é prêmio. Não é prêmio de alguém que é sortudo na vida ou não, é uma prática. Você merece ser feliz desde que você construa essa felicidade. E talvez o seu maior medo seja justamente ou de não fracassar,
Mas como é que você pode saber se você não fez dar certo, você não foi ao encontro disso tudo? Então isso é muito importante para que você deixe de lado esse medo da felicidade de vez, né? Para que você tenha uma vida feliz e principalmente, se você quer ser feliz com a astrologia, me mande uma mensagem, código 11993020468, venha fazer seu mapa astral, previsões, o mapa kármico, tiragem de tarô, para que todas essas mensagens podem te levar a uma felicidade ainda maior. E eu quero aproveitar, mandar um beijo pro meu caçula, que nem caçula mais é, filhão Lucas, um feliz e abençoado aniversário agora no dia 9, segunda-feira, que o divino lhe abençoe sempre, te amo muito. Então um beijão aqui do seu pai e para você uma linda quinta-feira repleta de bênçãos divinas, um beijo no seu coração e até mais.